Seja bem-vindo a mais um LapaCast. Hoje as coisas estão um pouco diferentes por aqui. A doutora Gisele Guma, ela que está habituada a entrevistar outros profissionais da saúde, e em comemoração ao mês do médico patologista, nós invertemos as coisas e a entrevistada será ela. Doutora Gisele, para a gente iniciar, quem é o médico patologista, o que ele faz, qual que é a importância dele dentro da medicina? Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, por estar aqui no nosso próprio LapaCast, Gis? E essa ideia que partiu realmente do pessoal da publicidade, estou muito contente de estar aqui hoje falando sobre a especialidade, que é uma especialidade tão pouco conhecida, tão pouco compreendida e que é essencial dentro da medicina, O patologista, ele é um médico especialista, que eu falo assim, ele é um médico que dá o nome para as doenças, Ele dá o diagnóstico de certeza, muitas vezes que o clínico, o radiologista, eles estão desconfiando e que eles precisam de uma confirmação. Ou também é o ponto de partida, em que ninguém sabe o que é a doença e assim eles vão lá, indicam uma biópsia, que é a retirada de um pedaço do material da lesão, e manda para o laboratório para ser analisado pelo patologista. Então, o patologista, ele é o médico que dá o diagnóstico através do microscópio, um estudo microscópico minucioso. Então, a gente vê células, vê tecidos, tudo uma característica microscópica. E através disso, a gente faz um laudo, emite o que é o nosso parecer para dar um diagnóstico que é um diagnóstico minucioso e preciso. Então, é a última etapa, ou a primeira, que eu falei, mas é uma última etapa em que o médico ele quer uma confirmação. E dentre essas confirmações, principalmente a gente fala do câncer, Não existe hoje um tratamento, um direcionamento sem o laudo do patologista, porque o patologista ele precisa dar o diagnóstico de certeza de que aquela lesão que o clínico, que o cirurgião, que o radiologista ele desconfiou de ser uma lesão maligna, mas que precisa dar uma confirmação microscópica, que é um tecido, quando a gente pega uma biópsia, faz o processamento no laboratório, se transforma numa lâmina e através dessa lâmina a gente olha no microscópio as características microscópicas. Doutora, muita gente confunde os tipos de laboratório. Qual que é a diferença do LAPAC, laboratório de anatomia patológica, para os laboratórios de análises clínicas, hemograma, urina, enfim? Então, essa pergunta ela é bastante frequente e é uma dúvida muito comum, A diferença entre um laboratório de anatomia patológica e um laboratório de análises clínicas, Tudo está dentro de exames, mas existe uma diferença grande, mas são especialidades que se complementam. Análises clínicas é tudo que envolve sangue, urina, mas é feito o diagnóstico através de análises bioquímicas, Essa é a primeira diferença. A anatomia patológica não, a gente faz a análise do tecido, da célula, dos órgãos, através de um processamento desses materiais, vista no microscópio através de uma lâmina, que é processada, que é processado os materiais e é feita essa lâmina. E além disso, no laboratório de anatomia patológica, precisa ser um responsável técnico médico patologista, Tem que ser um médico patologista o responsável técnico. E no laboratório de análises clínicas não necessariamente. Você pode ser um médico formado em patologia clínica ou pode ser também um biomédico com uma especialização em análises clínicas. Então, a anatomia patológica, a gente fala que são diagnósticos mais minuciosos, mais individualizados também. É diferente de você fazer uma análise de um hemograma, onde a máquina vai lá, faz a análise bioquímica e emite um laudo. Anatomia patológica não, cada caso é analisado por um médico patologista e emitido um laudo. Doutora, por ser uma especialidade tão pouco conhecida, da onde que veio essa escolha por essa especialidade da área da patologia? Então, a escolha, eu já conhecia, já tinha uma familiaridade com a especialidade por causa da minha mãe, que é patologista, não vou nem falar quantos anos, mais de 50 ela tem por causa do LAPAC. Mas eu vivenciava na infância, todos os dias a patologia, já conhecia, já sabia o que era um microscópio, já via uma lâmina, então já via coisas no microscópio e entendia aquele mundo do microscópio, que era um mundo assim, para mim, diferente de tudo
e já compreendi a importância também da especialidade, mesmo na infância, porque eu acompanhava muito a minha mãe também aqui no LAPAC, nos hospitais, no posto de saúde também onde ela trabalhava, e eu via aquela determinação, aquela missão, aquele propósito nos diagnósticos que ela tinha, né? E ela e o meu pai, depois quando fundaram o laboratório, então, eu via aquela missão deles em trazer diagnósticos de excelência, né, especializados, numa época onde existiam poucos laboratórios de anatomia patológica. Então eu acho que partiu da minha infância mesmo, mas nunca foi uma obrigação para mim, né, eu fazer patologia porque a minha mãe era patologista. Não, nasceu porque a minha mãe era patologista, eu vi esse amor dela pela especialidade, e durante a faculdade, como eu já conhecia a especialidade, foi muito legal, porque eu já cheguei na faculdade já com foco de olhar mais para essa especialidade. Então eu fui me apaixonando cada vez mais e realmente decidi enfrentar esse propósito na minha vida de ajudar as pessoas com os diagnósticos. O patologista, ele é o médico que dá o diagnóstico do câncer e da confirmação. Sem o diagnóstico não tem tratamento e nem direcionamento, né, para esses pacientes. Então, por um lado, o câncer tem aumentado e, por um outro, o médico que dá o diagnóstico do câncer tem diminuído. Então, isso está sendo realmente uma preocupação muito grande, tanto no Brasil como no mundo, né? E a Sociedade Brasileira de Patologia, ela tem uma preocupação e tem tido umas conversas junto ao Ministério da Saúde em relação a isso, de trazer mais alunos da medicina para fazer na especialidade. Tanto é que esse ano foi instituído um aumento da bolsa de residência, com esse propósito também, uma ação muito importante. E a gente tem que ter a valorização da patologia, porque é uma especialidade que, sem ela, o diagnóstico de câncer não vai ser dado, né? Então, esse é o primeiro ponto. E até 2030, a perspectiva é que o câncer seja a primeira causa de morte. E por que isso vai ser um problema? Porque as pessoas vão ter diagnósticos cada vez mais tardios, por falta de profissional para dar o diagnóstico, menos chances de cura e muitas pessoas morrendo por falta de oportunidade de tratar precocemente. Então, meu alerta é esse, que os acadêmicos de medicina procurem saber mais sobre a especialidade. É uma especialidade muito rica, pouco conhecida, com grandes perspectivas de mercado, né? Porque se a gente falta uma especialista no mercado, então a gente fala que o salário começa a ser mais atrativo também, né? Mas tem que ter perfil também, né? Tem que ter o perfil voltado para o diagnóstico e para esse olhar com o propósito de ajudar as pessoas a tratar precocemente as doenças. Qual que é essa missão, qual que é esse propósito que você tem de vida mesmo, né? De levar informação de qualidade para as pessoas relacionada à prevenção, a hábitos saudáveis, não só, teoricamente, vender o serviço do LAPAC, mas ajudar as pessoas de alguma forma? Eu acho que assim, o patologista, ele é um médico que tem uma noção da doença como um todo. Então, a gente sabe da importância do diagnóstico precoce e da prevenção. Então, eu me importo realmente em levar informação de qualidade e fazer com que a população fique atenta, porque eu sei que um diagnóstico precoce e uma prevenção fazem toda a diferença na hora que a gente fala de uma cura, né, de uma prevenção de uma lesão que pode evoluir para um câncer agressivo. Então, eu acho que é uma obrigação de todo médico especialista, principalmente o patologista, levar essas informações de qualidade para a população. É uma obrigação do médico informar a população e não só tratar ou fazer diagnóstico, mas também levar informação sobre prevenção e como que o diagnóstico precoce faz diferença também quando a gente fala em cura. No LAPAC, a gente tem uma relação muito estreita com os médicos, nossos parceiros, né? Isso é um ponto muito positivo. Então, os diagnósticos às vezes são muito graves ou que precisam ser urgenciados, eu já sou comunicada, né? Existe um fluxo todo de urgência dentro do laboratório, onde a gente dá uma celeridade para esses casos. Então, esse é um diferencial nosso, liberar esses casos com o máximo de urgência, que são casos críticos e graves, e avisar primeiramente o médico desse paciente. E muitos pacientes, às vezes, eles chegam aqui, eles pegam o diagnóstico lacrado,
né? Que a gente tem que dar o diagnóstico, o laudo lacrado. E tem alguns que recebem por e-mail ou pelo WhatsApp. Então aí a gente não consegue ter esse cuidado de mandar o laudo lacrado. Esse que é o problema. Então, os pacientes eles têm que ter noção de que o diagnóstico eles têm que ser interpretado junto com o seu médico, primeiramente, né? Junto com a clínica, porque o seu médico é que vai saber qual que foi a hipótese, as imagens, vai fazer a correlação com outros achados laboratoriais e com isso vai discutir com o paciente. Mas quando eu olho um diagnóstico, o que me abala mais é quando eu vejo um diagnóstico em pacientes jovens, que é o que está acontecendo cada vez mais, que são os pacientes abaixo de 50 anos, com diagnósticos de cânceres muito agressivos. Ou até não tão agressivos, mas são cânceres que deveriam aparecer em idades acima de 50, 60 anos, que a gente está vendo muito aparecer precocemente, que é antes dos 50 anos. Então isso tem me abalado bastante. Toda vez que eu vejo um paciente com uma idade entre os 30, 40 anos, com esses diagnósticos que a gente só vê em pacientes mais velhos. Então, além dos exames de rotina, conforme a faixa etária, é muito importante ficar atento aos sinais e sintomas, né? Sinais e sintomas que persistem por mais de 2 semanas, 3 semanas, tem que ser investigado, né? Não é normal você ficar com um nódulo lá persistente que está crescendo, que dobra de tamanho, por exemplo, né? Ou uma dor de garganta, ou uma febre que não passa. Então, tudo isso, gente, tem que ficar atento. E a gente tem que ser proativo, eu falo assim, o paciente ele tem que ser proativo, ele não pode ficar esperando, ele mesmo é dono do seu corpo e responsável pela sua saúde. Eu vejo muito assim pacientes que são proativos, que foram responsáveis por diagnósticos precoces, né? Que o médico às vezes falou que não era nada, mas ele, com certeza ele falou, não, isso aqui não está normal, eu tenho alguma coisa e eu vou atrás. E que procurou outro médico, e esse médico investigou mais a fundo, e que realmente era uma doença, era um câncer precoce, né? Então o paciente ele sabe que tem uma coisa de errado com ele. Então ele tem que questionar e tem que ir atrás. Com o avanço da tecnologia e as pessoas cada vez mais ansiosas, acredito que vocês devem se deparar com isso aqui no dia a dia. A pessoa receber o laudo e jogar lá na IA, no chat GPT, para ela tentar ler de forma didática o que aquele resultado quer dizer. O que você diz, o que você recomenda e qual que é a sua visão em relação a isso? É importante esse ponto que você falou, porque a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente escreve no laudo, né? Então, quando eu vou redigir um laudo, às vezes tem nota explicativa, às vezes a gente não consegue fechar um diagnóstico 100% direcionado e a gente precisa colocar possibilidades dentro daqueles achados. Então, o paciente, com certeza, ele pode usar a inteligência artificial para tentar entender o laudo, né? E o que é o meu alerta? Não faça isso. Não faça isso com o seu médico junto, porque ele que vai saber fazer a correlação, né? A inteligência artificial, ela mesma alerta que aquilo ali não é uma consulta, né? Que o paciente ele tem que procurar uma ajuda médica e assim, pode levar até danos, né? Porque o paciente ele fica até ansioso, preocupado, uma coisa que às vezes não é tudo aquilo que ele está achando que pode ser, que acontece muito, né? Às vezes a gente solta, por exemplo, uma citologia com achados sugestivos de uma lesão de alto grau, né? É um exame de rotina, mas a paciente ela já fica desesperada achando que ela tem câncer, por exemplo, entendeu? Então a gente tem que lembrar que tem alguns exames que são exames de rastreamento e outros exames que são exames diagnósticos e outros que são exames que vão fazer a prevenção. Então, existe essa diferença também que às vezes a inteligência artificial não vai falar para o paciente, né? Então, esse é um grande exemplo. Doutora, nesse tempo todo de laboratório, teve alguns casos que te marcou bastante? São vários, né? São vários casos que a gente se põe no lugar do paciente, né? Eu falo que eu tinha um tipo de empatia. Quanto mais experiência a gente vai ganhando, eu acho que mais sensível a gente vai ficando também, no meu caso, né? Porque a gente pensa e fala, nossa, esse paciente aqui tem 6 meses de vida, né? Que são os casos do GBM, por exemplo, que é o glioblastoma, que é o tumor mais agressivo que tem no corpo, que ele não dá metástase, mas ele é localmente muito agressivo. Então, alguns casos, ele é sobrevida de 6 meses até 4 meses. Então, são diagnósticos que realmente eu fico abalada, né, tanto pelo paciente quanto pelo familiar.
E diagnósticos também de pacientes jovens, como eu falei, que poderiam não ter tido esse câncer, poderia não estar num estágio tão avançado como chegou, que são os casos de câncer de colo uterino, que atinge faixa etária de 25 a 30, 40 anos, que a gente tem visto bastante. E são casos, às vezes, avançados, sem chance de cura, e que a paciente a gente sabe que vai sofrer muito. Então, são esses diagnósticos que me abalam e que me deixam tristes, né? Que são casos que poderiam ter cura, os de câncer de colo do útero, não o glioblastoma, né? Porque não tem como fazer prevenção de alguns tipos de câncer. Mas os cânceres que têm possibilidade de fazer prevenção são os cânceres que não deveriam chegar avançados, né? Para o patologista. Então, a gente sabe qual que é a patogênese e o tanto tempo que demora para evoluir e a chance que a paciente perdeu. E a outra coisa também são os casos que me marcam, são os casos muito positivos, né? Que me deixam contentes, felizes, que às vezes é uma resposta completa de uma quimioterapia, que o patologista foi analisar a peça cirúrgica depois. Então, tem casos em que eu fiquei até próxima das pacientes, né? Porque eu fiquei tão contente que as pacientes, eu acompanhei durante o exame de congelação, o diagnóstico primeiro, né? Então, foram pacientes que eu fiquei próxima e que eu acompanhei a luta, e foi uma felicidade grande compartilhar com elas essa vitória, né? Dessa resposta completa. E uma delas até me falou: doutora, eu estou tão feliz porque eu quero muito a minha vida de volta, né? E aí eu falo, às vezes a gente não dá valor para o nosso dia a dia, e nesses casos o patologista, a gente fica sensível, né? Então, essa é a vantagem da nossa especialidade também, ter esse olhar e poder ajudar. Quando são pacientes que eu sei que o médico não vai atender logo, né? Por exemplo, são pacientes que às vezes depende do Sistema Único de Saúde, vai demorar muito para chegar até a consulta. Geralmente eu ligo para o paciente, que eu não tenho contato do médico, e eu falo, olha, você precisa pegar logo essa biópsia e procurar urgente o médico para tomar uma conduta. Existe a lei dos 30 e dos 60 dias, né, hoje no sistema de saúde, que o paciente ele tem direito a ter um diagnóstico em 30 dias de câncer. Desde o início da investigação até o diagnóstico, ele tem que acontecer até 30 dias, para essa pessoa ter chance de tratar e curar. Está muito complicado hoje a questão do diagnóstico, né? E até essa pessoa chegar numa investigação. E às vezes esse tempo não é hábil. E os 60 dias quer dizer o quê? Que do diagnóstico até o início do tratamento não pode passar de 60 dias. Então as pessoas têm que saber disso, que elas têm direito de ter um diagnóstico e começar a tratar em 60 dias. Isso pelo SUS, em qualquer lugar, mas principalmente exigir isso na rede pública, né? Porque os casos mais avançados, os casos que têm pior prognóstico, infelizmente, o que a gente vê é no sistema público, pela essa demora, né? Tanto para começar uma investigação, quanto para o diagnóstico e início do tratamento. Infelizmente, essa é uma realidade, principalmente em câncer de mama, que a gente vê muitos casos avançados, alta taxa de mortalidade, né? Todos os tipos de câncer, né? Claro que existe do câncer mais indolente, que é aquele que demora para crescer, não vai dar metástases, mas ele vai estar lá crescendo aos poucos. E existe aquele do espectro mais agressivo, que ele, em um mês ele dobra, triplica de tamanho e que dá metástases logo, né? Melanoma é um dos casos que as pessoas às vezes não se preocupam muito, mas à medida que ele cresce, o potencial de metástases dele, ele duplica, triplica, né? Então é um câncer que não pode esperar. Então é essa a diferença, tem cânceres que podem esperar e outros que não podem. Então, como a gente não sabe, a gente orienta que todos os tipos de câncer eles precisam ser tratados o mais precocemente possível. O LAPAC é um laboratório que possui mais de 50 anos, 51 para ser mais exato, né, nesse ano de 2026. E já é um laboratório com muita credibilidade, não só aqui em Dourados, mas em toda a região, se não no estado. E eu vejo que o LAPAC ele tem algumas acreditações, certificações. Qual que é a importância que você vê nisso, de manter isso constantemente atualizado, mesmo com mais de 50 anos de bagagem? O selo de acreditação, ele é uma certificação de que a gente faz tudo corretamente, dentro de padrões
internacionais, né, porque o programa que a gente escolheu, que é o PAC, Programa de Acreditação da Sociedade Brasileira de Patologia, é um programa específico para anatomia patológica, é o único que faz especificamente para anatomia patológica, então é o melhor programa para anatomia patológica. E para isso, quando eu entrei na gestão, eu falei, a gente tem 51 anos, a gente precisa de um selo de acreditação, né? Porque todos esses anos de credibilidade a gente precisa comprovar através dos processos que são bem estabelecidos pelos programas e ter essas auditorias externas comprovando todos os nossos processos que são feitos de forma padronizada e correta dentro de normas nacionais e internacionais. Não é você simplesmente conseguir o selo, né? Você se manter dentro de um programa de acreditação que às vezes é mais desafiador, né? Porque além do custo, você tem que envolver todos os colaboradores, a cultura da instituição, você tem que mudar a cabeça, né, de muitas pessoas que também às vezes não acreditam naquela mudança. É bem desafiador no início, mas depois os processos eles começam a andar de uma maneira fluida, né? Começa a integrar, fazer parte da cultura. As pessoas entendem, as pessoas que trabalham, elas entendem que aquilo ali, aquela qualidade, aqueles processos, eles fazem parte da cultura e que não pode ser feito diferente. Você fazer um programa de acreditação, ele ao meu ver, ele é praticamente obrigatório. Obrigatório, porque isso daí dá qualidade certificada, segurança para o paciente e para o médico que está mandando esse exame, confiando a saúde, né, dos seus pacientes a nós. Então, o selo, ele nada mais é do que uma segurança para nós também, né? Porque de que nós estamos fazendo realmente as coisas certas e com processos bem padronizados. Doutora Gisele, hoje ela é gestora do LAPAC, médica patologista, ora está aqui, ora está em hospital fazendo exame de congelação, ora está na academia, ora está buscando os filhos na escola. Como é que você lida com essa tua rotina tão agitada? No início foi muito difícil. Porque eu vim para Dourados para assumir o laboratório, né? Cheguei inicialmente como patologista, hoje eu sou patologista sênior, então eu sou gestora, faço os casos, desde os casos simples até os casos mais complexos, eu tenho que correr atrás, estudar, peço opinião muito para os colegas, e ao mesmo tempo a gente tem a vida pessoal, né, Regis? Eu falo assim, que a vida pessoal nossa, ela é a base para a nossa vida profissional. A gente tem que estar bem com a vida pessoal e depois a gente investir na vida profissional. E muitas vezes eu vejo isso, porque pessoas invertem, né? E aí tá muito bem profissionalmente, mas a família não tem o tempo investido. E eu demorei um pouco também para entender isso, né? De poder dividir esse tempo, dedicar muito à família. Então hoje para mim é mais fácil. Então o que eu faço? Eu me planejo. A gente tem que se planejar na vida. Dá tempo de fazer tudo, eu falo. Só que tem coisas que a gente tem que priorizar. Precisa priorizar e precisa planejar. As urgências tem que ser o mínimo, tem que ser 5% da sua vida, entendeu? As urgências para você resolver na hora. E o resto é planejamento e dedicação. Aprender a dizer não para as coisas que saem fora do teu planejamento. Dar prioridade principalmente para tua família, para teus filhos, a educação, estar presente, conseguir ter pelo menos uma refeição por dia com eles, né, com a família. Eu acho que a gente é beneficiado por estar aqui em Dourados, né, que a gente tem pouco trânsito, as coisas são perto. Agora, quem mora longe não tem esse tipo de benefício, né? Então, a gente é privilegiado de poder ter uma refeição pelo menos ao dia com a família, que eu acho essencial. Como que você saiu da doutora Gisele, médica patologista, para a doutora Gisele, gestora de uma empresa, gestora do LAPAC? Eu acho que é uma deficiência muito grande que o Brasil tem na formação dos seus profissionais. Eu acho que em toda a faculdade deveria ter um módulo de gestão, pelo menos o básico, para todos os acadêmicos, né? Porque um dia você vai precisar fazer gestão, tá? Até da sua vida, né? Eu falo. Então, para mim, quando eu cheguei aqui, eu vi que eu teria que fazer gestão, que eu ia assumir essa parte, porque o dono, né? Os olhos do dono tem que estar em cima de tudo. E para fazer isso, eu tinha que me capacitar.
né, para eu poder cobrar, saber, conhecer. Eu tive que me capacitar, então fui atrás, fiz um MBA voltado para a saúde, um MBA com vários módulos que me enriqueceram demais, assim, que foi um MBA oferecido até aqui na cidade, mas é conveniado com a Faculdade Getúlio Vargas, a FGV, um MBA muito conceituado e que me abriu a mente para a vida. Quem tiver oportunidade e tiver carreira de gestão, precisa fazer, porque a gente não é preparado isso na nossa vida acadêmica. Eu falo isso até em patologia, né? Os patologistas que passam aqui comigo e que são jovens, não têm noção de faturamento, de gestão, de você, como que você pode cobrar uma peça de uma forma que é correta e que ao mesmo tempo você vai ter um retorno maior, né? Então deveria ter isso também na residência de patologia. Como fazer, como você usar os códigos que tem um código da cartilha da CBHPM, que o residente ele sai e ele não conhece. Que lá são todos os códigos de como você deve cobrar, fazer as cobranças do seu trabalho, das suas biópsias, das suas peças cirúrgicas. E isso é desconhecido, né? Vejo o nível do desconhecimento. Então, depois que eu me capacitei, isso me abriu muito a mente, tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional, e só fez eu entender mais como que a gestão é importante quando você tem um olhar profissionalizado, né? Porque uma pequena mudança que você faz na gestão pode ter um impacto gigantesco na vida de cada colaborador. Então, e o nosso foco sempre aqui no LAPAC sempre é do interno para o externo. É a gente cuidar da casa internamente para poder transmitir isso para os nossos clientes, né? E a gestão me proporcionou ter esse olhar. Doutora, vocês têm um programa aqui no LAPAC, que é o SBP Inspira, para acadêmicos de medicina, né? Onde vocês abrem as portas do LAPAC para eles conhecerem como que funciona o dia a dia aqui de um laboratório de análises patológicas. Explica pra gente como que isso funciona e qual que é a importância disso para os acadêmicos que estão pensando em seguir essa especialidade médica. Os acadêmicos, eles não têm esse contato que ele teria num laboratório privado, porque é muito acadêmico, né? Então ele não vê como que funciona realmente um laboratório privado, o dia a dia do patologista mesmo. Então a gente abre as portas nesse programa para o acadêmico vir visitar o laboratório. Então o LAPAC está inscrito no SBP Inspira. Quem que tiver interesse, procurar o site do SBP Inspira, se cadastrar através das ligas acadêmicas, que a gente pode abrir as portas e marcar os horários para eles visitarem o laboratório e ver como que é realmente o dia a dia do patologista. E com isso, ele conhecer mais o trabalho minucioso, o trabalho importante, e ver que a especialidade ele vai muito além, às vezes, só da microscopia, né? É uma especialidade que você pode também estar envolvido em pesquisa, em palestras, né? Você pode também levar muitas informações para outras instituições. Você pode trabalhar dentro de hospitais, não apenas dentro só de um laboratório. Então, é uma especialidade diversificada, né? Além disso, o patologista ainda sai para fazer os exames de congelação. Tem alguns patologistas que fazem até PAF, fazem o próprio procedimento e fazem análise da lâmina. Então, existe muitas vertentes aí que os patologistas trabalham hoje. Qual recado você deixaria para os outros colegas patologistas nesse mês que é dedicado à especialidade ao médico patologista? Bom, eu quero parabenizar, né, a todos os colegas por essa nossa grande missão de ajudar as pessoas e dizer a todos os patologistas que estão iniciando também que não desanimem, que eles tragam essa valorização do patologista. Eu digo assim, não desanime, porque existe a questão da inteligência artificial hoje, né? E que, na verdade, ela veio para ajudar a gente, né? A patologia digital. E que as pessoas têm que estar com um olhar para esse desenvolvimento. E que os patologistas novos agora, eles vão fazer uma patologia diferente dos antigos, né? Que a gente agora está numa transição e que vai ser muito bom. Então, e quero parabenizar todos por essa nossa missão dentro da medicina, que é essencial.